Olá, meu nome é Patrícia e esse é o terceiro vídeo da série sobre orbitais moleculares. Nesse vídeo, veremos como avaliar a formação de orbitais moleculares em moléculas maiores. Cada ligação em uma molécula maior pode ser descrita como um diagrama de orbitais moleculares, ou todas as ligações podem ser ordenadas em um diagrama de orbitais moleculares único, levando em conta a sua energia. O ângulo das ligações em volta de um átomo respeita o ângulo de sobreposição, que pode variar dependendo do tipo de orbital atômico que é utilizado por aquele átomo, que pode ser um orbital p, um orbital s ou até um orbital híbrido. Para moléculas pequenas, como um átomo central, que tem esse átomo não hibridizado, a sobreposição ocorre de maneira direta e cada sobreposição de dois orbitais atômicos gera dois orbitais moleculares, um ligante e um antiligante. Como exemplo, podemos citar a molécula de pH3, onde o átomo central, que é o fósforo, possui 3 orbitais atômicos p que são utilizados nas ligações. Eles estão semi-preenchidos, ou seja, cada um com um elétron, e podem se combinar com um orbital atômico de outro átomo. O orbital atômico 3s, também da camada de valência, já está preenchido. Bem, relembremos agora como estão distribuídos os orbitais p, um em relação ao outro. Os orbitais p, px, py e pz ficam perpendiculares entre si, ou seja, a 90 graus um do outro. Como consequência, as ligações em volta desse átomo central mantêm esse ângulo entre elas. Formam-se, então, 3 ligações sigma, pela sobreposição dos orbitais s do hidrogênio com os orbitais p do fósforo. Com isso, formam-se 3 orbitais moleculares sigma ligantes e 3 orbitais moleculares sigma antiligantes para a molécula de pH3. Nessa animação só estão sendo mostradas as sobreposições ligantes, porém devemos ter em mente que também ocorrem as antiligantes. Então, para cada uma das ligações fósforo e hidrogênios, um diagrama de orbitais moleculares como esse é formado, onde os orbitais atômicos 1s do hidrogênio e 3p do fósforo se combinam formando um orbital ligante e um antiligante. Como são dois os elétrons, eles vão para o orbital ligante de menor energia e o antiligante fica vazio e cada uma dessas ligações existe. Os 3 orbitais moleculares ligantes formados das 3 ligações são degenerados, ou seja, têm a mesma energia, pois são formados pelos mesmos átomos, fósforo e hidrogênio. O mesmo vale para os 3 orbitais antiligantes formados. Os 3 orbitais antiligantes formados são degenerados entre si. Como os orbitais p estão a 90 graus um do outro, conforme comentado, as ligações formadas ficarão também perpendiculares entre si, ou seja, cada ligação fósforo-hidrogênio está a 90 graus da outra ligação. Caso similar é o da molécula de SH2. Aqui são somente duas ligações sigma, SH, pois o terceiro orbital 3p possui um par de elétrons não compartilhado, ou seja, está completo. Na animação, novamente, só está sendo mostrada a sobreposição em fase para cada ligação, mas existem também os orbitais moleculares sigma antiligantes que novamente estão vazios. Serão 2 orbitais moleculares sigma ligantes, porque são duas ligações, e eles são degenerados entre si, e 2 orbitais moleculares sigma antiligantes, também degenerados entre si. O átomo de enxofre é o mais eletronegativo e contribui mais para o orbital ligante, conforme já explicado. Por fim, como a sobreposição respeita o ângulo dos orbitais p do átomo central, as duas ligações SH ficam então perpendiculares entre si novamente. Mesmo em moléculas maiores ou ainda maiores, em cada ligação química ocorre a formação dos orbitais moleculares como descrito para moléculas diatômicas. Se os átomos forem unidos por uma ligação sigma, haverá um orbital molecular sigma ligante e um antiligante. Se houver também uma ligação pi unindo os átomos, haverá ainda mais um orbital molecular agora pi ligante e um pi antiligante. Se houver uma segunda ligação pi, mais um orbital molecular pi ligante e um antiligante serão formados. Vejamos um exemplo, a molécula de hexano. Ela possui 5 ligações sigma, carbono-carbono, que formam uma cadeia carbônica unindo os 6 átomos de carbono. E a molécula também possui 14 ligações sigma
carbono, hidrogênio. Cada uma dessas ligações sigma são formadas pois existe um orbital molecular sigma preenchido e um orbital molecular sigma antiligante vazio. Aqui cabe ainda ressaltar que as ligações carbono-hidrogênio são consideradas apolares, pois a diferença da eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio é pequena. Outro exemplo é a molécula de 3-hexeno. Essa molécula possui 5 ligações sigma carbono-carbono e 12 ligações sigma carbono-hidrogênio. Novamente, cada uma dessas ligações sigma são formadas pois existe um orbital molecular sigma ligante preenchido e um orbital molecular sigma antiligante vazio. Essa molécula possui ainda uma ligação π carbono-carbono entre o carbono 3 e 4, que é gerada pela existência de um orbital molecular π ligante preenchido e um orbital molecular π antiligante vazio. Isso quer dizer que os átomos C3 e C4 são unidos por dois tipos de ligações, uma ligação sigma e outra π. A ligação sigma derivada da superposição frontal dos orbitais atômicos envolvidos, que nesse caso são os orbitais atômicos híbridos sp2 de cada um dos carbonos, dos quais falaremos a seguir, e a ligação π formada pela sobreposição lateral entre os orbitais p puros de cada átomo. Antes de finalizarmos esse vídeo, vale falar rapidamente dos orbitais híbridos sp, sp2 e sp3. Se você não lembra de como são formados os orbitais híbridos SP, SP2 e SP3, corre lá no site paticmc.paginas.ufsc.br e revise esse conteúdo. Por terem contribuição do orbital S, esses orbitais híbridos formam somente ligações sigma, ou seja, ocorrem a sobreposição somente frontal. Iniciemos pela hibridização sp3. O carbono nessa hibridização contém 4 orbitais híbridos, que ficam 109 graus aproximadamente um do outro. Ou seja, esses 4 orbitais híbridos, esses 4 orbitais atômicos híbridos, apontam para os cantos de um tetraedro. Usemos o exemplo da molécula de metano, ou seja, CH4. Cada um dos 4 átomos de hidrogênio usará o seu orbital 1s, contendo um elétron, para se sobrepor frontalmente com cada um dos 4 orbitais atômicos híbridos sp3 do carbono central. Cada um dos orbitais híbridos sp3 contém também um elétron. Isso ocorre em fase e fora de fase. Os orbitais antiligantes ficam vazios e os ligantes cheios. São, portanto, 4 ligações sigma, carbono e hidrogênio. E essas ligações ficam a 109 graus uma da outra, respeitando o ângulo de sobreposição. Um átomo hibridizado sp2 possui 3 orbitais híbridos e um orbital que permaneceu p puro, ou seja, sem hibridizar. Os orbitais híbridos, aqui representados em azul, estão a 120 graus um do outro, todos no mesmo plano, e o orbital p puro, aqui representado em laranja, está perpendicular a esse plano. Cada um dos orbitais híbridos pode formar uma ligação sigma com outro átomo, e o orbital p puro só pode se sobrepor lateralmente, pois está a 90 graus dos orbitais sp2. Para melhor entendermos, peguemos o exemplo da molécula de eteno. Ela possui 2 carbonos sp2, fazendo uma ligação dupla, ou seja, uma ligação sigma e uma π entre eles. As ligações ficam todas no plano e a 120 graus entre elas. Então vejamos como isso ocorre. Cada carbono usa o orbital sp2 para se sobrepor frontalmente, formando uma ligação sigma carbono-carbono. Nesse ponto, eu não preciso mais lembrar que existe um orbital molecular sigma ligante derivado de sobreposição em fase e um sigma antiligante derivado de sobreposição fora de fase, que o antiligante está vazio. Sobram ainda, em cada átomo, 2 orbitais atômicos sp2. Na molécula de eteno, eles se sobreporão frontalmente com os orbitais s do hidrogênio, formando então 4 ligações entre o carbono sp2 e o hidrogênio. Aos orbitais p puro de cada átomo só resta a sobreposição lateral, formando uma ligação π, carbono-carbono. As 5 ligações sigma, carbono-carbono e as 4 ligações carbono-hidrogênio
ficam a 120 graus uma da outra, respeitando os ângulos impostos pela hibridização que gera a geometria trigonal planar. E a ligação π fica como uma nuvem acima e abaixo desse plano. Assim temos os dois componentes da ligação dupla carbono-carbono, um componente sigma e outro componente π. Para átomos hibridizados sp, existem dois orbitais atômicos híbridos e dois p puros, os híbridos mostrados em azul e os orbitais p puros em laranja. Os orbitais híbridos estão dispostos linearmente a 180 graus um do outro, e os orbitais p puros ficam a 90 graus dos orbitais sp e a 90 graus um do outro. Imaginemos agora que o carbono sp se sobrepõe frontalmente ao orbital sp de outro carbono. Isso gera uma ligação sigma, carbono-sp, carbono-sp. O outro orbital sp de cada átomo de carbono pode formar outra ligação sigma, por exemplo, com o hidrogênio. Isso gera mais duas ligações sigma, agora carbono e hidrogênio. Os dois orbitais p de cada átomo se sobrepõem lateralmente, eles só podem agora se sobrepor lateralmente. Por exemplo, o 2py com 2py e o 2pz com 2pz, formando duas ligações π. Essas ligações π ficam uma acima e abaixo do plano, uma nuvem acima e abaixo do plano da ligação sigma, e a outra nuvem fica à frente e atrás do plano da ligação sigma. Forma-se então uma ligação tripla carbono-carbono, com dois componentes que são π e um componente sigma. Essa molécula é o acetileno, que possui 180 graus entre as ligações em uma geometria linear. A geometria das ligações diretamente saindo de cada átomo obedece essa hibridização, mas é claro que em moléculas mais complexas temos átomos com diferentes geometrias e hibridizações. Em uma molécula contendo átomos de diferentes hibridizações, as geometrias em torno de cada átomo obedecem às geometrias dos orbitais híbridos. Vejamos três exemplos: a molécula de hexano, a molécula de 3-hexeno e a molécula de 3-hexino. A primeira contém somente carbonos com hibridização sp3, sendo assim as ligações em torno de todos os átomos de carbono obedecem aos ângulos de separação de 109 graus com geometria tetraédrica. No segundo exemplo, observa-se uma ligação dupla formada entre dois carbonos com hibridização sp2. Em volta desses átomos, a geometria é trigonal planar com ângulos de 120 graus. No restante da molécula, temos geometria que obedece à geometria de carbonos sp3, ou seja, tetraédrica. Por último, temos o exemplo de um alquino. Nesse caso, existe uma ligação tripla na molécula, formada entre carbonos hibridizados sp. Em torno da ligação tripla, a geometria é linear, com ângulos de ligação de 180, e no resto da molécula, como tem carbonos sp3, a geometria é tetraédrica com ângulos de 109 graus. Com moléculas que possuem mais de um tipo de átomo e mais de um tipo de ligação, os orbitais moleculares formados podem ser ordenados de acordo com a sua energia. Para definir a energia, deve-se lembrar que os orbitais moleculares formados entre átomos iguais ou com eletronegatividade similar têm menor energia, melhor eficiência de sobreposição. Também deve-se lembrar das diferenças entre sobreposição frontal, gerando orbitais moleculares sigma, e lateral, gerando orbitais moleculares π. Para ilustrar, podemos observar a molécula do formaldeído. Essa molécula é formada por três tipos diferentes de átomo: carbono, hidrogênio e oxigênio. O carbono encontra-se hibridizado sp2, 2sp2, com cada orbital sp2 contribuindo com um elétron e o orbital p puro com mais um. O oxigênio, similarmente, está hibridizado sp2, 2sp2 também, com o orbital sp2 contendo um elétron, dois orbitais sp2 contendo dois pares de elétrons não compartilhados e, portanto, preenchidos, e o orbital p puro contendo um elétron. Por fim, cada hidrogênio só possui um elétron em orbital 1s. No total, temos duas ligações sigma carbono-hidrogênio, uma ligação sigma carbono-oxigênio e uma ligação π carbono-oxigênio. Olhemos primeiramente as ligações sigma carbono-hidrogênio. Carbono e hidrogênio possuem uma pequena diferença de eletronegatividade e a ligação entre esses dois átomos é considerada apolar. Existem duas ligações do carbono sp2 com dois átomos de hidrogênio 1s. A sobreposição de um dos orbitais atômicos 2sp2 do carbono com o orbital atômico 1s de um dos hidrogênios gera dois orbitais moleculares sigma, o sigma ligante e o sigma antiligante. Como
Com o orbital molecular ligante preenchido e o antiligante vazio, isso quer dizer que existe a ligação carbono-hidrogênio. Para a segunda ligação ocorre o mesmo. O segundo orbital atômico 2sp2 do carbono se sobrepõe ao orbital atômico 1s de outro hidrogênio. Os dois orbitais moleculares sigma ligante têm a mesma energia entre si, ou seja, são degenerados, e os dois antiligantes também são degenerados entre si. Podemos observar na figura mostrado o formato dos dois orbitais moleculares sigma ligantes, carbono e hidrogênio. Esses orbitais moleculares formados, então, novamente falando, são degenerados entre si, pois são formados pelos mesmos átomos, ou seja, o carbono sp2 e o hidrogênio 1s. As demais ligações da molécula são formadas entre carbono e oxigênio. Como a diferença de eletronegatividade é maior entre esses dois átomos, os orbitais moleculares que originam essas ligações possuem maior energia. Bem, agora você já é capaz de saber qual átomo contribui mais para cada orbital formado. Quando o terceiro orbital atômico 2sp2 do carbono se sobrepõe frontalmente a um orbital atômico 2sp2 do oxigênio, originam-se dois orbitais moleculares sigma, um ligante e um antiligante. Os dois elétrons ficam no orbital ligante e a ligação existe. Os outros dois orbitais atômicos sp2 do oxigênio estão preenchidos e alocam seus dois pares de elétrons não compartilhados. Já os outros dois orbitais atômicos sp2 do carbono estão fazendo duas ligações com carbono e hidrogênio, conforme relatado anteriormente. Os dois orbitais 2p puros de cada átomo, que possuem um elétron cada, se sobrepõem para formar dois orbitais moleculares π, um ligante e um antiligante. A sobreposição nesse caso só pode ser lateral, pois os orbitais p puros ficam perpendiculares aos orbitais sp2 e as ligações por eles originadas. Ao final, carbono e oxigênio possuem duas ligações, uma sigma e outra π. Há uma maior diferença de energia entre o orbital molecular sigma ligante e o orbital molecular sigma antiligante, pois é mais difícil de romper a ligação sigma do que a π, conforme já discutido. Bem, então, os orbitais de maior energia da molécula de formaldeído dizem respeito a carbono e oxigênio. O orbital molecular sigma ligante possui menor energia do que os demais. Depois vem o orbital molecular π ligante. Eles possuem menor energia do que os orbitais antiligantes formados entre esses dois átomos, e os orbitais antiligantes estão vazios. Entre os orbitais moleculares ligantes e antiligantes existem os dois orbitais atômicos sp2 do oxigênio, que possuem dois pares de elétrons não compartilhados. Eles têm menor energia do que os orbitais moleculares antiligantes, pois são orbitais que possuem elétrons, e orbitais que possuem elétrons tendem a ter menor energia do que orbitais vazios. Esses dois orbitais sp2 do oxigênio são degenerados. Agora prestemos atenção em um conceito importante. O orbital que contém elétrons e possui mais alta energia em uma molécula é chamada de HOMO, Highest Occupied Molecular Orbital. Para a molécula de formaldeído, o HOMO são os dois orbitais atômicos sp2 degenerados do oxigênio. Já o orbital vazio de menor energia da molécula é chamado de LUMO, Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Para a molécula de formaldeído, esse orbital é o orbital molecular π antiligante. Isso quer dizer que se elétrons forem colocados nesse orbital, a ligação π é rompida. E como ele tem menor energia do que o orbital molecular sigma antiligante, é mais fácil romper a ligação π do que a sigma. Os orbitais HOMO e LUMO das moléculas são extremamente importantes para entender como as reações químicas ocorrem. São eles que interagem rompendo e formando novas ligações. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa breve explanação sobre orbitais moleculares que foi realizada nessa série de 3 vídeos. E bons estudos para vocês!